O salário do pecado é a morte. Mas eu quero te explicar isso aqui com calma, porque essa frase, o salário do pecado é a morte, ou melhor, esse versículo, muita gente quando escuta acha que é uma ameaça de Deus, mas não é. E eu não sei quem te ensinou que Deus fica olhando para cada movimento que a gente faz para saber quando é que vai castigar, né? Isso não vem de Deus, isso vem de uma leitura distorcida, uma maneira distorcida sobre como o reino espiritual funciona. Quando a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte, ela não está falando de um castigo, ela está falando de uma lei espiritual. E toda lei funciona da mesma forma, ou seja, você não precisa acreditar nela para ela funcionar. Ela simplesmente funciona. Por quê? Porque é uma lei. Assim como existe a lei da gravidade, existe também a lei do reino espiritual. A gravidade, ela não está punindo você se você soltar um copo e ele cair no chão, né? A lei da gravidade, ela só está funcionando naquilo que você fez. No reino espiritual é a mesma coisa. Existe reação, consequência, causa e efeito. Não é Deus te castigando. É a própria lei espiritual respondendo ao tipo de semente que foi plantado. E o pecado não é uma coisa isolada, não é um ato isolado, não é uma simples travessura. O pecado é um rompimento de um alinhamento. É você se desconectando da fonte da vida e entrando num território onde a vida não governa. E onde a vida não governa, o que sobra é a morte. Não é a morte física necessariamente, tá? Mas morte espiritual, morte do propósito, morte da sensibilidade espiritual, morte da clareza, morte do discernimento, morte da identidade. E o pecado faz isso. Não é porque Deus quer te destruir, mas é porque essa é a consequência natural de sair do ambiente onde flui a vida. Sabe quando você tira uma planta ali da terra? Ela não morre porque a terra puniu a planta. Ela morre porque ela foi arrancada da fonte que mantinha ela viva, a terra. É isso que Paulo está dizendo. No reino espiritual, tudo funciona por princípios. E o princípio é simples. Aquilo que você se alinha, aqui você se torna parecido. Se você se alinha com a vida, você floresce. Se você se alinha àquilo que é ao contrário a Deus, mesmo que seja pequenininho assim, mesmo que seja sutil, mesmo que seja só uma coisa interna, isso começa a gerar morte em áreas específicas. E eu estou explicando isso bem direitinho para que você entenda a profundidade disso. Deus não fica ali atrás de você com uma prancheta assim, ó. Fulano fez isso. Não! Deus não está atrás de você com isso. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Quem te acusa não é Deus. Quem te destrói não é Deus. Quem fica te restringindo e te bloqueando não é Deus. O que te destrói é o que te desconecta de Deus. O pecado, ele não é apenas um comportamento. O pecado é uma direção interna. É quando a alma tenta viver do jeito que ela quiser, ignorando o espírito. E cada vez que você faz isso, algo dentro de você vai enfraquecendo, até morrer. Não porque Deus se afastou de você, mas porque você entrou no território onde Ele não é bem-vindo pela sua própria escolha. Só que, assim como o pecado ativa a lei da morte, a obediência ativa a lei da vida. O arrependimento não é pedir desculpas. O arrependimento é se reconectar. É voltar para o eixo, é voltar para o realinhamento, é voltar para o estado original. No reino espiritual, o arrependimento ele tem um efeito imediato. Não porque Deus muda de humor, mas porque você muda de posição. E quando a gente muda de posição, a gente muda de ambiente. E quando a gente muda de ambiente,
a vida volta a fluir, né? Pega uma planta, tira ela da terra, deixa um período fora, ela começa a murchar. Pega ela e planta de novo, pra você ver. Agua, bonitinho, aduba, volta à vida. Por isso que Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Com Ele, aquilo que morreu começa a ressuscitar. Então, se tem alguma coisa morrendo dentro de você, esperança, fé, sensibilidade, amor, identidade, sua família, distanciamento dos seus filhos, seu trabalho, sua vida financeira, não é Deus te castigando. É apenas um sinal de que tem uma área na sua vida que saiu do fluxo de vida, entendeu? Só que tem a boa notícia. Você só precisa fazer o quê? Se arrepender, sabe? Voltar ao realinhamento, reconectar com Deus, reconhecer. E aí toda a atmosfera espiritual muda, porque o inferno inteiro, ele não tem direito sobre aquela pessoa que escolheu a vida com Deus. Só para enfatizar, para você entender, não é castigo de Deus, é uma lei espiritual. Então, quando você ouvir de novo esse versículo, o salário do pecado é a morte, entenda assim, ó. O salário de se desconectar da fonte da vida é morrer por dentro. Só que Deus, né, tem um dom gratuito de Deus, que é o quê? A vida. A vida que reconstrói tudo o que o pecado começou a matar e ressuscita aquilo que ele já matou. E espero que agora tenha ficado esclarecido. Um cheiro e até o próximo vídeo.